E aí, pessoal, aqui é o Galo Cantor, da Casa do Galo Cantor. Eu tô ouvindo Hungria, lembranças, hip hop, delicioso. Um abraço aí pro Hungria, que pelo que eu sei vai estar aqui em Camocim daqui a alguns dias. Espero poder estar lá no seu show, muito top. E eu não gostava de hip hop até há algumas semanas atrás, quando eu comecei a conviver mais com a população mais carente, com a população mais humilde, mais pobre do Preá. Porque durante um bom tempo, principalmente ano passado, eu convivi mais com a granfinada, entendeu? E eu queria me unir a eles, enfim, tipo, eu sou empresário, eu queria ter oportunidades bacanas de empreendimentos aqui para poder melhorar as condições do Preá. E infelizmente todas as minhas tentativas foram bloqueadas com essas pessoas mais afluentes, vamos dizer dessa maneira, mais poderosas, mais ricas, em vários sentidos. E as portas foram fechadas para mim, todas elas. Todas as tentativas foram invalidadas, até que eu cheguei, usando de muita criatividade, as soluções que eles não imaginavam. Esse vídeo é um documentário, eu estou querendo chamar ele, depois eu vou botar imagens, enfim, de violência e exclusão social no Preá e em Jericoacoara, né, nessa região aqui do Ceará, que é uma região que todos estão apostando muito que vai crescer o turismo aqui, mas as situações que acontecem aqui são muito impeditivas de que aconteça essa riqueza. E eu vou mostrar o porquê nesse vídeo. Porque as pessoas não colaboram entre elas, elas fazem de tudo para impedir que você cresça. Não existe colaboração. Existe um clima de desunião e medo. Principalmente medo. Medo é a palavra mais importante. Eu aprendi através de um dos melhores professores de instrutores de kite que eu tive vários, entre 5 e 10 até agora. Acho que foram 7 ou 8. E esse instrutor, que é o Daniel, venezuelano, que eu gosto muito, está sendo massagista agora. Eu acho que é mais tranquila essa profissão. O cara me falou que medo é uma palavra só de 4 letras. Com relação ao kite, quando você entra na água, seria isso, né? Tem medo de tudo, areia, vento, água, se afogar. O kite que te puxa, é uma loucura aquilo lá. Então, você está convivendo com o seu medo visceral de que alguma coisa dê errado, e é um esporte radical, o kite, é um esporte violento, um esporte perigoso, muito embora, sob determinadas condições, vento não tão forte, pouca onda, etc., começa a ser mais interessante, mas menos violento, vamos dizer, menos radical. Você pode ter situações melhores que as que eu tive, porque ano passado eu tive vários acidentes com kite. Sofri violência também por causa de uma prancha que eu perdi, depois reencontrei os caras que encontraram minha prancha, me bateram. Tive problemas de visão, fiquei com uma visão prejudicada durante quase um mês, mas agora
graças a Deus, graças a muitas outras entidades divinas. Minha visão está muito melhor do que antes, inclusive. E o que acontece é que você tem aquela situação de medo, né, no mar, que às vezes também é na terra. Então é uma coisa complicada. Você olha no preá, você passeia, se você for estrangeiro, brasileiro que vem do sul e tudo mais, você acha impressionante, porque está tudo aberto, tudo livre, fácil de entrar, mas ninguém rouba, né? E não tem violência. E eu também achava isso até recentemente, quando eu comecei a ser ameaçado e a ser avisado de que tinha ameaças rolando em meu nome em preá. E tudo aconteceu simplesmente porque eu, em determinado momento, me cansei de sofrer bullying. Porque eu fui uma criança, um adolescente que sofreu muito bullying. Eu era o garoto menor, em geral, em todas as... Eu entrei no colégio muito cedo, então eu era o menorzinho, então os mais velhos se prevaleciam de mim. Então eu estou acostumado a viver sofrendo bullying, então até os meus 57 anos, que é agora, esse ano, eu sofri bullying na minha vida. Mas a um certo ponto eu disse, não, não quero mais. E não aguentei mais o bullying que um amigo meu, que eu achava que era meu amigo, mas não era, fazia comigo. É um cara que eu não considero mais meu amigo hoje. Para mim ele é um homem morto, bloqueado no WhatsApp. Uma pessoa que eu não gosto, não quero ter comigo porque ele me sacaneou demais. E assim como ele, várias outras pessoas também estão numa lista que eu chamo de lista de vilões do Galo Cantor. Eu virei o Galo Cantor, eu apareci de máscara de galo várias vezes, inclusive em shows. Teve a missa do Galo Cantor, que tem a galera lá do Rancho do Kite, que está querendo que eu refaça. E vai ser um prazer fazer para a meninada lá. Eu adoro o pessoal do Rancho do Kite, principalmente os garotos lá, os instrutores, supervisores. Eu me dou muito bem com eles também. O Davi, o Matheus, o Rafael, que é bugueiro também. Cara, existe um clima de medo no mar, mas na terra ele é pior. E eu acho impressionante porque o turista não percebe isso. O cara da Flow lá, os americanos da Flow, esse pessoal que está fazendo a Vila Carnaúba lá, não tem a menor noção do que acontece no preá. A maioria das pessoas não tem essa noção. Eu falo da Vila Carnaúba porque eu sinto muito por eles, porque os caras estão achando que vão construir um condomínio lá aberto, sem muro e tudo mais, que vai dar certo. Não sei se vai dar certo, não. Porque do jeito que as coisas estão sendo levadas no preá, tem uma população que está ficando para trás, está sendo excluída socialmente, que são os ambulantes, que eu patrocinei a eles, eu investi lá uns 30 mil reais mais ou menos nos ambulantes, e vi as situações deles, me envolvi com cada um praticamente todos, acho que todos mesmo. Depois eu procurei patrocinar também alguma coisa lá para os guias do preá. A obra foi embargada por um vereador. Olha que louco isso, né? Eu ia fazer uma coisa super bacana ali para a comunidade deles. Em questão de minutos veio a embargação. Lá com os ambulantes a mesma coisa aconteceu. Eu estava ajudando os ambulantes lá. Teve um dia que eu quis fazer a topografia de um terreno, porque na verdade, vamos falar sério, né? Aqueles terrenos são da Marinha, não são deles. E o que acontece? Você tem uma situação em que quem cuida do terreno acaba sendo dono, né? E ali na beira da praia, no arquinho, quem está cuidando daqueles terrenos e limpando, inclusive, eu tenho até um vídeo que eu fiz com o cara que é pago pela prefeitura para limpar a região ali. E é ridículo, porque a população deveria juntar o seu próprio lixo, mas não junta. Então, o que acontece?
Esse cara que é pago, ele não limpa a área dos ambulantes, porque cada um é responsável pela sua própria área. Consequentemente, se cada um é responsável pela própria área, posse. Topografia, posse, o terreno vai ser deles daqui a um tempo. Por isso que eu procurei fazer uma topografia para todo mundo lá. Só que em questão de minutos, quando o topógrafo foi, então deu 15 minutos, já apareceu um funcionário da prefeitura para parar com tudo. Ele não teve coragem de falar comigo, mas deu uma bronca nos ambulantes. Foi muito engraçado. É o Daniel. Ele sabe quem é. Eu vi. Então é engraçado, porque o PREA, por um lado, tem lá a Vila Carnaúba investindo 300 milhões de um lado, de dólares, ou é reais, na verdade, que tem planos para ficar na região durante 30 anos, e por outro tem esse coronelismo, sabe? Essa coisa de mandar e desmandar e ameaçar e liderar. Liderar não, comandar mesmo. Não dá nem para falar de liderança que eu vi. Ele me ameaçando, esse vereador, Carlinhos, me ameaçando, achando que eu era um peão lá, achando que eu era um pescador, que eu era um guia. Não gostei nem um pouco do que eu vi. Agora eu vejo claramente o clima de medo, os ambulantes têm medo de tudo. Tem um cara, é incrível isso, tem um muro ali atrás dos ambulantes que está sem ser pintado. Todo mundo tem medo desse cara. Os ambulantes têm medo desse cara porque ele já mandou matar 2. Eu não sei qual é o nome desse cara que tem, mas é um terreno enorme ali, num lugar nobre. Ele deveria ser obrigado a pelo menos pintar aquela porra daquele muro. Esse cara está fazendo um trabalho contra o progresso do PREA, deixando aquele muro daquele jeito. É incrível isso. Incrível que o prefeito, que a prefeitura, que todo mundo não reclame daquele cara ali. Aquele cara especificamente. Porque você ter um terreno e ter dinheiro, ele mora em Jeri, sei lá, ele é um cara com grana, mas ele é temido. Os ambulantes têm medo dele. Um ambulante queria me vender o terreninho dele lá por 5 mil reais, eu quase comprei. Só que quando eu falei que tudo bem, nós vamos fazer certidão de posse e compra e venda, que é o processo normal aqui na região, quando eu falei isso, ele, não pode fazer, porque imagina, tem um cara ali, ó, já mandou matar 2. Então você vê que tem de um lado o perigo na água e tem o perigo na terra, né? O cara que era meu amigo, do meu ponto de vista, é um líder da gangue italiana no PREA. São pessoas, não vou dizer que todos os italianos sejam assim, mas muitos são. Eles querem se aproveitar da região, do crescimento da região, eles querem se aproveitar, como a maioria das pessoas faz, né? A maioria pensa só em comprar o terreno e deixar valorizar. Só que ele não entende que a coisa só valoriza se alguém trabalhar, se alguém fizer alguma coisa, alguém tiver criatividade, criar coisas para que a coisa cresça. Então é uma burrice você comprar só um terreno e deixar que ele valorize sozinho. Mas é uma regra aqui no Ceará. Muitos grandes investidores fazem isso, pelo que eu soube do meu advogado lá, o Marcelo Gripe. Super advogado, gosto muito. Tem investidores que pode comprar um prédio, ele destrói o prédio, fica só com o terreno e espera valorizar. Só isso que ele faz. Regra na região, horrível a regra. E os italianos seguem essa regra e ainda por cima ficam lá bebendo o dia inteiro e fumando uma maconha de merda, né? Eu acho impressionante como é que eles são tão burros, porque eles se acham tão espertos, mas no entanto eles fumam lá maconha com tabaco. E a maconha é todo um outro capítulo que eu posso contar aqui da história, porque agora eu sei tudo sobre esse mercado. Muita coisa. Os italianos fumam maconha ruim, o resto da cidade tá na boa. E vamos dizer assim, ó, de acordo com a polícia, que eu também entrevistei, Preá é um território para gente livre das drogas. Eu nunca vi ninguém com cocaína. E nem quero ver, não tenho interesse. Sou um cara que eu nunca via ninguém com maconha, mas aí no Preá, sim, comecei a ver.
E hoje eu, sei lá, considero, depois que eu passei pelos italianos, que eu não conseguia fumar a maconha deles, que é muito ruim, com tabaco, é um negócio nojento que eles fumam lá, e depois eles ficam tossindo um monte, eu acho impressionante, porque eles estão estragando a saúde deles lá, enquanto o resto da população está fumando maconha na boa, e não estão tossindo que nem eles. Eu vejo também um problema grave, né, porque garotas, como os guias lá, ou mais, acabam se drogando e prejudica o raciocínio deles, eles não têm um raciocínio muito focado. Tem dificuldade de se focar, tem várias dificuldades que eu percebi. Então, assim, é uma coisa louca que eu vejo aqui hoje em dia. Durante poucas semanas, quando eu criei o conceito de Prealândia, que é uma coisa mega, né, um metaverso, que vai envolver todo mundo, eu acho impressionante como estou tendo apoio da garotada, sabe, as pessoas mais humildes, as pessoas oprimidas estão adorando a Breland, os funcionários estão adorando. Quando eu chego para premiar, né, para informar que a pessoa ou a empresa, enfim, ganhou um prêmio, eles adoram. Todo mundo quer ganhar um prêmio, não tem prêmios no PREA, não existe essa coisa de você elogiar e premiar a pessoa. As pessoas sofrem com o vento, com o sol e tudo mais, é complicada a vida aqui. Só que o cara não é elogiado. Quando você elogia, você ganha muito na pessoa. E eu costumo elogiar bastante. E estou agora dando selo de qualidade para ela antes. Estou vendo que os funcionários das empresas, tipo Farmácia Sampaio, selo de qualidade para ela antes. Empório do Pão, padaria, selo de qualidade. Padaria Belém, top, selo de qualidade para ela antes. Duck Bill já ganhou. E assim vários outros estabelecimentos vão ganhar. E é bacana ver assim que tem uma galera, tem proprietários, tem gente no Preá que está querendo levar o Preá para Prealândia, para se tornar alguma coisa, a Disneylândia no Preá, alguma coisa épica, alguma coisa bacana, alguma coisa rica, próspera, em que as pessoas cresçam, em harmonia. Por outro lado, tem muita gente travando esse processo. Tipo, uma das pessoas que eu considero uma trava total é uma líder francesa que ela tem aquela experiência na praia do Preá, na frente da Pedra da Sereia, ela sabe quem ela é. Eu tentei várias vezes ter uma conversa, conversar, conhecer, ter um relacionamento com um grupo de pessoas ali. Ela nunca me deixou, nunca me deu bola. Raramente leu uma mensagem ou respondeu uma mensagem minha. E quando a gente fez um leilão lá, beneficente, uma coisa bacana, que era para não só promover o artista, que é o Miguel de Paula, eu sou agente também de artistas, de celebridades, enfim. Então estava trabalhando com o Miguel de Paula, eles não só sabotaram o processo, como nem deixaram haver o leilão, provavelmente dito. Então a turminha lá, tem o galinho com a crista branca também na frente, que você sabe quem é. Esse pessoal ali sabotou o leilão, interromperam no meio do caminho. Aquilo era para gerar uma renda bacana lá, a minha intenção era ajudar bastante com um valor substancial lá para o pessoal do Capo Bravo conseguir pagar o caminhão que eles estão comprando lá, num financiamento, coisa que eu não concordo muito. Aliás, não concordo nada. Acho que não vai ser uma boa para eles, mas querem fazer.
E aí o que acontece? Essa turma da Pré-Beach Experience sabotou tudo. E o pior é que eles ficaram vendendo uma ideia falsa, né? Durante o leilão lá, e antes eles diziam, é tudo para reciclagem, não sei, é tudo para reciclagem. O próprio Daniel, que é o galinho da Crista Branca, disse um certo dia para mim, teve coragem de me dizer, mas vocês fazem o que quiserem com o dinheiro. Se você vai doar isso ou aquilo, tanto faz. Cara, os caras não têm seriedade nenhuma. Aquela turma lá não tem seriedade, eles estão ali só para explorar o preá, explorar, sabe? Se aproveitar das belezas naturais que acontece aqui no preá. Eles não estão afim de ajudar. Se ela tivesse afim, ela tinha pelo menos conversado um pouco mais comigo, mas não só não conversou, como me deixou lá conversando com o galinho da Crista Branca, como também sabotou o próprio leilão, que poderia ajudar bastante. Eu queria terminar aquele leilão com 20 mil, para dar lá uns 10 mil para Copo Bravo, para o projeto Recicla Pré. E ela quis terminar com 5 mil, e sem saber que, na verdade, para Recicla Pré ia ser doado lá R$ 500, que seria 10%. O Miguel de Paula também me traiu. Num certo ponto, o leilão foi sabotado, e eu tentei continuar, ele caiu fora. Ele está me devendo dinheiro. Encontrei com ele ontem, eu não entendi por que ele acha ruim que eu diga que a obra dele pode valer inclusive mais de 100 mil reais. Mas ele e a mulher dele me expulsaram da frente da casa. Eu nem cheguei a entrar na casa, nem cheguei a entrar pelo muro, nem nada. Mas eles me expulsaram de lá e estão bravos comigo até hoje, sem que eu entenda o porquê, né? Porque, afinal de contas, eu fui amigo deles, tentei promovê-lo e tudo mais. E as pessoas se assustam, às vezes, com a magnitude do que as coisas podem tomar se as coisas derem certo. E o Miguel, pelo jeito, se assusta. Então, tem mais gente aí na minha lista, sabe? Tem a lista negra e a lista boa. E agora nós estamos separando, nós estamos fazendo um racha. Prealândia, Preá. Preá vai ser, se depender do galo, cantor, Preá, quem ficar fora da Prealândia vai estar fora. E o galo agora aprendeu que, na verdade, essa coisa de paz e amor e tudo mais funciona se você tiver entre amigos, familiares que te respeitam, primos legais, funciona. Mas quando você tem primos babacas, quando você tem pessoas que querem te impedir do seu sucesso, não tem essa. A pessoa não vai ceder espaço para você. Esqueça o paz e amor, você tem que ir para a guerra mesmo. E aqui é guerra de marketing, é guerra de competência, de eficiência, eficácia, qualidade. A guerra do presente, né? Mas aqui ainda é futuro. Porque você vive aqui um clima de medo e de coisas cristalizadas, conceitos cristalizados, que parece que em alguns bolsões de cultura aqui você vê assim uma coisa travada, como por exemplo a família lá do Dom do Beco, que quando eu escrevi o primeiro capítulo do livro, que é um capítulo realmente o galo cantor aparece deitado na cama com duas mulheres, enfim, tipo, no final da noite, aliás, no início do dia. E aí eles acharam que aquilo ali estava obsceno demais, que estava horrível demais, enfim. E falaram, como é que pode tanto sexo, drogas e rock and roll? Cara, sexo, drogas e rock and roll foi a luta dos Beatles, 60 anos atrás. E às vezes aqui eu penso que eu tô naquela época. Pra você ter uma ideia, o dono do beco se sentiu ofendido comigo porque eu dancei na frente dele. Aliás, ele odeia me ver dançar, eu irrito demais ele. Dançando. Eu não preciso nem ter a música, não precisa ter o rock and roll. O fato de eu estar dançando na frente, em geral eu estou escutando música que nem estou fazendo agora, se eu fizer isso, o cara fica irritado. Muita gente fica irritada comigo porque eu danço. Mas a minha forma de dançar, ele está vendo um canto do galo. Por isso que incomoda tanto. Entendeu?
Então são coisas assim que eu vou revelar. Eu acho que o nativo pode estar sendo excluído socialmente do progresso, porque quando você fala exclusão social, você sempre pensa nos mais pobres, né? Nas minorias sexuais, raças, etc. Só que, nesse caso específico, o que eu vejo é a exclusão social de ambas as partes. Os nativos estão sendo excluídos socialmente. Muito. Porque se você pegar o preá, você vai ver que a região ali está cheia de casas, tipo, como se fosse uma favela, convivendo com uma riqueza absoluta logo do outro lado. Só que essa coisa, eu vivi na favela durante algum tempo, na favela, entre aspas, do preá, para te dizer com tranquilidade que o clima na favela é diferente do clima lá no Rancho do Peixe, Rancho do Kite. A beira-mar ali é mais rica, entendeu? Existem duas regras, duas medidas, dois pesos. Então, na favela acontecem crimes regulares, como o que eu ouvi falar outro dia que tinha ocorrido um sequestro. Então mataram lá o pai, primo, sobrinho do Beni, que é um cara que trabalha de escravo praticamente para o dono do beco. Se o Beni botar um processo contra o dono do beco está fudido. Porque o cara vai levar muita grana ali. O mestre também, outro pescador lá que é explorado pelo dono do beco. São senhores feudais, né, que se sentem uma condição de poder, mas não agregam valor nenhum, porque ele, por exemplo, não faz nenhum esforço para aquela pousada dele ser mais do que ela é. Pela posição geográfica, ela poderia estar cobrando ali R$ 500 tranquilamente, diária de R$ 500. Eu já conheci pousadas, inclusive aqui perto na Lagoa do Paraíso, que cobram uns R$ 500. E ele está na beira da praia e não consegue cobrar, às vezes, R$ 70 a diária. Por quê? Ou mantenha R$ 100 a diária. No máximo 150, estourando um pouquinho, tocando os 200. Por quê? Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele é incompetente. Um cara que fica bebendo o dia inteiro, se drogando o dia inteiro. Na hora de trabalhar ele não tem nem tesão, não tem condição física, mental de levar adiante um projeto. Eu, por várias vezes, tentei fazer projetos com ele e eles eram emperrados. A coisa vai e trava a um certo ponto, o cara não tem condição de levar um projeto, conseguir construir algo por mais de alguns dias. Depois ele desiste, ele passa para outra coisa, volta a fumar maconha, a beber vinho, fica se bebedando o dia inteiro. É um alcoólatra, cara, com certeza. Mas ele é um representante de uma categoria que está disseminada em todo o preá, que é aquele que deixa as coisas por fazer. Simplesmente vai deixando a coisa para outro dia e acaba não fazendo nunca. E a gota d'água, tá? Eu já sofri violência dele, foi na frente do atacadão da vila, me atacou. Depois eu fui fazer o BO, é uma coisa louca, porque ele fez um BO antes para mim, antes em cima de mim, me acusando falsamente, para poder ter o álibi para poder me bater, entendeu? Mas o engraçado é que na mesma noite que ele me bateu, e realmente eu fiquei machucado e agora estou melhor. É. O engraçado é que na mesma noite eu fui sequestrado. Me bateram, me torturaram, me botaram 2 revólveres na minha cabeça. E foi uma noite de bastante adrenalina aquela ali. Porque eu queria encontrar o comando que manda na cidade de fato. Que até a polícia tem medo deles. É uma coisa louca, né? Porque a gente tem assim, achar que a polícia vai te ajudar algum dia, mas o que eu descobri é que a polícia ali não dá em nada. Se você olha os carros que passam na rua da polícia militar, eles só vão te ajudar se a coisa acontecer no flagrante.
Se for depois, eles não se envolvem. E pelo que eu conversei com policiais, militares, o único objetivo deles ali, com aquela caminhonete bonita dessa, acho que é uma SW4, escrito polícia, super bonito. A única coisa que eles estão ali para fazer é ostensivo, só mostrar que estão ali, não precisa fazer mais nada. Esse é um trabalho super chato, né, porque não tem o que fazer. Porque quando acontece uma coisa, você tem que ir para a delegacia de Cruz para dar queixa, da delegacia da Polícia Civil. Só que quando você conversa com eles lá, é uma coisa incrível, porque eu fiz o BO lá contra o dono do beco, eu fiz 2, e você sabe que não vai dar em nada, entendeu? Porque o próprio policial disse que você deveria ter provas, não sei o quê, para fazer uma denúncia, não sei o quê. E ele fala, inclusive, que o que eu ouvi essa noite, né, de um segurança aqui que me agrediu também, não agrediu fisicamente, mas pegou minhas coisas e jogou no chão, que eu não gostei nem um pouco da atitude dele. Para mim foi uma violência grande, grave, porque ele poderia me fazer muito mais. Inclusive o colega dele me disse que se fosse de noite, que eu tive sorte, porque não foi à noite. Porque se fosse à noite, os caras têm mais, se sentem mais livres, né? Quando não são, para agredir, porque não deveria acontecer essa agressão. Mas o fato é que ele mencionou que se fosse à noite ele me machucaria, né? Me mataria, sei lá o que ele faria comigo. Agora eu vou te falar uma coisa. Naquele momento, quando ele falou isso aí, eu fiquei pensando, se eu fosse negro. Imagina o galo cantor negro, como aquele americano que foi espancado e morto lá nos Estados Unidos. Imagina se fosse esse o caso. Imagina se eu sou agora um cara que é de uma minoria, um transexual. Imagina se eu sou um gay, sei lá, tantas minorias aí que são perseguidas, né, por, por agentes da opressão, né, que se sentem no direito de oprimir. Pois é. Isso aconteceu num clima que o que eu tinha feito foi só simplesmente pegar e usar uma tomada que existia lá para poder carregar meu relógio, que estava sem carga nenhuma, e ele só funciona com carga, não funciona nada. Uma vez por semana tem que carregar. E o meu celular, eu queria carregar os dois. E estava em área pública ainda por cima. Porque o alquimista, aí que tá, isso é o grande scoop, né? Que me levou a fazer começar todo esse documentário aqui. O alquimista, que é o Bonelli, né? Um cara muito rico, um bilionário, é o dono de lá. Esse cara deixou na mão, do meu ponto de vista, de incompetente a administração desse lugar, porque eu não acredito que ele seja o cara que cria toda essa coisa de medo, essa coisa de... Se for ele, aí realmente é uma gangue italiana que está atuando aqui na região, né? Talvez ele seja o chefe. Porque você fazer as coisas como eles fizeram comigo na base do medo, querendo me intimidar, só porque estão vestidos como policial e tudo mais. Eles levaram uma surpresa enorme. Eu pedi os nomes, não me deram. Eu filmei, eles não queriam que eu filmasse. Por quê? Porque eles têm medo, entendeu? Porque na verdade eles sabem que eles estão errados e têm medo das consequências, né? Eu, como não tinha medo, porque eu não estava fazendo nada de errado, a não ser pelo fato, eles reclamaram, se tivesse pedido permissão. Quando eu cheguei não tinha ninguém lá. O salva-vidas ali, a barraca de salva-vidas ali deles. Não tinha absolutamente ninguém, era 4 da manhã, eu simplesmente entrei ali na necessidade, comecei a carregar o meu relógio. O mais gozado é que eu estava num outro restaurante, que é esse aqui, que é super top, que é o Nova Esperança, aliás, aconselho. Sinceramente, eu queria deixar aqui declaradamente que você não vá mais ao alquimista. Porque lá o clima de tensão, o clima de medo é muito grande. Os funcionários parecem que estão com medo também. É um clima pesado. Aqui no Nova Esperança, que fica questão de 400 metros de distância, né, ou menos, eu acho, é top. Você é muito mais bem servido. Inclusive, eu fiz uns vídeos que eu publiquei no Quai essa noite.
Parece a Disneylândia, parece Perealândia. Aqui parece Perealândia, lá não. Lá é um negócio nojento, assim. E aquelas bandeiras do alpinista na beira da praia. A, a praia, a lagoa, a faixa inicial ali, não me lembro exatamente quantos metros, é da União, não é deles. Então, quando foi engraçado também, porque teve um momento que eu não cedi, né, enquanto eles estavam lá, os seguranças, e eu simplesmente fiquei lá, caminhando de um lado para o outro e tudo mais. E a um certo ponto eu tirei o chinelo e botei os pés na água. O cara ficou louco, que eu tinha botado os pés na água. Então é dentro desse clima, tá? Dentro desse tipo de coisa que eu vou te contar sobre o que é viver aqui no Preá e por que eu estou construindo a Prealândia, né? Porque é um mundo bem melhor a Prealândia do que esse que a gente está enfrentando aqui. Fica ligado, vai ter mais vídeos. Esse aqui já está bem grande, 36 minutos. Depois eu volto. Beijo do galo, uma bicada, que a gente se fala depois. Tchau.